Eu acho que o All Might deveria ter morrido em Boku no Hero. Eu lembro que quando a primeira temporada estreou, lá em 2016, eu fui assistindo os episódios semanais sem muita empolgação. Naquela época não me parecia grande coisa, mas eu continuava voltando pra ver toda semana com a esperança de que o anime pudesse me conquistar em algum momento. E aí foram passando os episódios, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí foi, até o 10, 11, e esse momento não havia chegado. E não é que eu estivesse achando ruim durante todo esse período, pra mim só não tinha nada de muito especial, sabe? Talvez eu não voltasse pra uma segunda temporada. Só que enfim, no último episódio, o 12º, bem no finalzinho, o negócio finalmente me pegou. Foi com a luta do All Might versus o primeiro Nomo que eu fiquei encantado pela obra e a partir dali, definitivamente queria ver mais. O All Might se tornou o meu personagem preferido e por ele eu continuei assistindo. Mas claro, depois eu também fui me interessando mais pelos outros personagens e me envolvendo com o resto da história conforme avançava. E bem, hoje em dia todo mundo sabe que Boku no Hero entrou em decadência. Eu acho que as principais críticas à obra começaram a ser feitas a partir do arco da Primeira Guerra contra o Shigaraki. Só que pra mim os problemas começam um pouco antes e em um momento em que o anime estava no auge, mais precisamente na batalha do All Might contra o All For One. Agora eu vou tentar te explicar o porquê eu, um fã do All Might, acho que ele precisava ter morrido no anime e como isso está diretamente relacionado a um grande problema da obra. E aí, Pirarucu na área, tudo bem com você? Espero que curta o vídeo e considere se inscrever ao longo dele se estiver gostando. Vamos lá. Mas antes de eu começar, faz o seguinte. Pesquisa aí no Google Top Mortes em Animes, ou Top Anime Deaths. Olhe algumas dessas listas e depois volta aqui. Ou então continua assistindo que você já vai entender. O meu problema com a não morte do All Might, na verdade, se divide em outros dois tópicos. O primeiro deles é o descompromisso em matar personagens. A morte de personagens relevantes é um problema bem comum em shonens de longa duração, porque remover um personagem que as pessoas gostam de uma história que ainda pretende durar algum tempo, talvez seja uma decisão difícil para a maioria dos autores, que temem desagradar o público. Menos o Akutami, né? Então, enquanto eu acompanhava o início da história em Boku no Hero, estava sempre me perguntando se a obra seria do tipo que colocaria os personagens em situações de vida ou morte, sem nunca trazer essa morte de fato, assim com o tempo enfraquecendo o seu roteiro. E claro que eu não esperava que alguém importante fosse morrer logo nas primeiras temporadas, mas no caso específico do All Might, isso é meio que anunciado desde o primeiro episódio. Nós sabíamos que ele estava bem ferrado por causa do ferimento mortal e que não poderia usar os seus poderes por muito mais tempo. A situação dele dava a entender que era uma sentença de morte, tipo, o cara cuspia sangue com certa frequência, mas mesmo numa batalha brutal onde ele precisou abusar ao máximo do corpo doente e cansado, ele ainda saiu vivo. Depois do All Might sobreviver à luta contra o All For One, minha principal intuição sobre o rumo da obra é que evitaria ao máximo matar seus personagens, pelo menos os mais relevantes. Tanto que na parte da previsão do Night Eye, eu tinha certeza que a profecia não iria se cumprir tão cedo e o All Might não iria morrer, e daí pra frente existia muita pouca atenção vinda desse risco. Mas eu tenho que esclarecer que não foi só uma conclusão baseada no fato do All Might sobreviver. Do tipo, se ele não morreu, ninguém vai morrer. A não morte do All Might foi a grande evidência que eu precisava para concluir isso. Outras coisas no anime já me davam essa sensação. A maneira como os alunos da UA estavam sempre se envolvendo em situações fora do previsto, enfrentando vilões muito perigosos e correndo sério risco de vida, mas sem nunca ocasionar uma baixa sequer, me pareceu um pouco inverossímil. Tem também aquelas cenas onde seria super razoável os personagens irem de base pro vilão, mas isso simplesmente não acontece. Já parou pra pensar que o All For One e o Shigaraki não conseguiram matar ninguém relevante? Pelo menos não que eu saiba, eu só vi até a 6ª temporada e nem terminei. Mas até onde eu vi do anime, ambos já tiveram a chance de fazer isso, mas o Horikoshi nunca deixa os personagens morrerem se eles forem relevantes, a não ser que tenham sido criados só pra isso. Tudo bem, morreu uma galerinha lá na 6ª temporada, mas a maioria foi um bando de figurante e os dois mais relevantes eram um que eu sei que você nem lembra o nome e essa outra... Seja sincero, você só se importou com a morte dela porque era gostosa. Mas voltando pro All Might, pra mim ele foi o catalisador disso tudo. Não só porque eu acho que faria todo sentido ele morrer ali, mas porque eu acho que ele precisava morrer. E se naquele momento que era perfeito isso não aconteceu, deveria haver algum motivo pra isso. Segundo o que eu falei aqui, só pode ser porque o Horikoshi tem medo de matar seus personagens mais populares. No caso do All Might, você pode dizer que ele ainda tinha um papel importante para exercer e por isso tinha que continuar vivo. Mas é discutível até que ponto seria essencial ou insubstituível.
Por exemplo, eu imagino que o Aizawa e o Gran Torino poderiam dividir esse papel e em qualquer cena relevante do All Might sem poderes, daria para substituí-lo por algum desses dois. Dependendo do caso, né? Com o velho trazendo as informações necessárias sobre o One for All, já que ele conheceu e treinou portadores desse poder mais de uma vez, e o Eraserhead cuida das partes menos específicas de inteligência e estratégia, como já faz. E quanto ao aprendizado do Deku, até existem momentos que você pode dizer, não, tinha que ser o All Might ali, porque só ele saberia de tal informação, ou simbolicamente é importante que seja ele ali com o Deku, mas a maioria desses momentos poderia ser contornado simplesmente botando o All Might para falar com ele através das memórias do One for All, como rola com a Nana Shimura e os outros portadores. Talvez ficasse até mais dramático assim. Mas sim, tem momentos legais na história posterior à queda do All Might que tinha que ser ele. O Endeavor pedindo conselhos depois de assumir o posto de número 1 é da hora e um bom ponto de desenvolvimento pro personagem, que precisava mesmo da presença do All Might ali. E tem vários outros momentos também, até mais importantes que esse. Mas o que eu estou tentando argumentar aqui não é que o All Might se torna inútil depois de perder os poderes, e nem que não faria diferença pra trama matar ele naquele momento. Pelo contrário, faria total diferença. Mas porque, na verdade, ele ficar vivo enfraquece a história. É aqui que eu preciso entrar no segundo tópico do problema. O que a narrativa pedia? Quando eu falo que a narrativa pede alguma coisa, eu estou me referindo aos temas e toda a estrutura em volta deles, que geralmente nos dá alguma noção de onde a história está indo e onde ela pode chegar. A princípio, você pode pensar que, no final das contas, quem decide o que vai acontecer é o autor, e você não está errado quanto a isso. Mas não é tão simples assim. Eu lembro de ter lido uma entrevista do autor de Vinland Saga, Makoto Yukimura, junto ao Isayama, de Shingeki no Kyojin, onde os dois comentavam sobre como em determinado momento os personagens de suas histórias ganharam vida própria, em um certo sentido, porque depois de certo nível de desenvolvimento, o autor precisa considerar bastante o que o personagem quer e como ele age, para administrar isso e realizar a história que se quer contar. E eu entendo que esse tipo de coisa não acontece só com personagens, mas também com os temas abordados, que, de certa forma, depois de estabelecidos, começam a exigir um determinado direcionamento para a história, dependendo da mensagem que o autor quer trazer. Assim eu digo que a narrativa começa a pedir coisas. O problema é que se o autor não alinha os seus planos aos temas estabelecidos, a coisa pode sair do controle. Já que eu citei esses dois autores, vou usá-los de exemplo. Em Vinland Saga, claramente a vontade do autor estava completamente alinhada com a mensagem que o anime passa, porque o desenvolvimento desses temas, que são tratados lá desde o início, está perfeitamente de acordo com os rumos que a história tomou. Agora, Shingeki, até hoje não me ficou claro qual a mensagem da obra, e isso porque o Isayama tomou caminhos bem esquisitos em relação aos temas que ele abordou. Aí mesmo que você entenda a mensagem que ele quis passar, às vezes parece que certos acontecimentos não corroboram com essa mensagem, ou na verdade exemplificam o exato oposto do que ele queria dizer. E também o desenvolvimento de certos personagens é contraditório à sua conclusão, ou nem chegou a lugar algum. Enfim, pra mim Boku no Hero sofre disso também, em certo nível. Mas o que a narrativa de Boku no Hero pedia que eu acho que o Horikoshi não atendeu? Eu diria que uma das temáticas mais fortes do anime é a passagem de geração. Em ambos os lados, as figuras principais do anime, herói e vilão, têm os seus pupilos. Todo o ambiente escolar também representa esse processo, afinal são os heróis veteranos preparando os jovens que um dia os substituirão. Esse tema é presente em vários elementos da obra. Só que apesar de tudo indicar que essa seria a direção que a história seguiria, muitas vezes o autor parece atrasar a progressão de uma maneira que vai contra o que a história pede. Ignore tudo o que aconteceu depois da luta contra o All For One. O que a sua intuição lhe dizia sobre o que poderia acontecer depois dali? Para começar, muita gente deve ter pensado que o All Might morreria ao final do combate, porque parecia ser o curso natural das coisas. Havia indicações claras. No final da primeira temporada, ele mal conseguiu se livrar do Nomo e claramente estava no limite depois disso. Por sorte, não teve que enfrentar o Shigaraki também, né, que na época nem era tão forte. Aí você tem todo esse background dele com o All For One, que lhe infligiu um ferimento mortal, seu arqui-inimigo e vilão mais poderoso do anime até aquele momento, o mentor do Shigaraki. E quando eles finalmente vão se enfrentar de novo, o All Might precisa superar os seus limites e consumir até a última brasa do seu One For All. E numa cena épica que pra mim é a melhor do anime inteiro, ele se despede do All For One e também do seu próprio poder.
Não escondendo mais o seu estado decadente, ele aponta para o Deku e diz: "Da próxima vez será você." Enfim, o bastão é passado e a era All Might e All For One acabou. O anime seguiria então construindo o Shigaraki e o Deku para serem os sucessores desses símbolos. O que tá acontecendo ou não, só sei que no anime até a 6ª temporada meio que não rola isso não. Pelo contrário, em certo momento o Deku se desvirtua completamente do caminho, enquanto o Shigaraki é feito de marionete pelo All For One, que continua sendo o vilão principal. Eu chamo a atenção para a frase de despedida do All Might na luta contra o All For One. Ele dá adeus ao vilão, não foi um até mais, mas aí alguns episódios depois eles estão cara a cara novamente. E mesmo se você quiser entender como um adeus à relação deles como rivais, ouvi dizer que no mangá eles se enfrentam de novo, então olhando em retrospectiva esse Sarabada All For One não fez muito sentido. E você pode dizer que esse adeus foi só o personagem expressando o que ele sentia naquele momento, até porque ele não sabia o que aconteceria depois. E você está certo, mas uma história não é só uma sequência de acontecimentos desencadeados cada um pelo anterior. Existe uma visão criativa por trás que necessariamente impõe alguma coesão. E daí vem os temas e significados por trás de tudo que acontece. Então com certeza se passou pela cabeça do Horikoshi matar o All Might ali, porque ele mesmo preparou o terreno para isso. O ferimento fatal, o tema sobre passar a responsabilidade adiante, o adeus conformado do personagem, a história convergia perfeitamente para que aquela fosse a despedida do All Might. A narrativa pedia por isso, mas por qualquer que seja o motivo, o autor preferiu mantê-lo vivo, trazendo essa sensação de que a história não seguiu por onde deveria. Eu sinto que o All Might ficou vivo não por necessidade, mas sim pela sua popularidade. O que é uma pena, porque um All Might morto elevaria o tom sério da obra e o público temeria por cada outro grande herói que agora sabemos que corre riscos reais, já que o maior e mais popular deles realmente morreu. Talvez até o arco do Deku Dark fizesse mais sentido com o personagem sem o seu principal mentor, e não parecesse que ele é só um idiota mimado. E sem um All Might vivo para contrapor o All For One, talvez o autor desencanasse de trazer ele de volta como vilão principal e desse mais destaque para o Shigaraki, que mesmo depois de assumir um papel de liderança sobre os vilões da obra, volta a ser manipulado pelo All For One e nunca se estabelece 100% como a principal ameaça. Para ambos, Deku e Shigaraki, continuar vivendo à sombra de seus mentores, sem nunca superá-los, enfraquece-os na história e desacelera o seu desenvolvimento. Agora voltando lá atrás, no que eu falei sobre top lists de mortes dos animes, você muito dificilmente vai encontrar uma menção a essa obra. E não é estranho que um shonen épico e dramático, de longa duração como Boku no Hero, que está o tempo todo abordando o sacrifício dos seus personagens, não tenha nenhuma grande cena memorável onde um personagem querido morre. Tipo, praticamente qualquer Battle Shonen da Jump que você parar pra pensar vai ter alguma morte marcante. Mas se tratando de Boku no Hero, não tem nenhum caso notável. Eu penso que se a morte do All Might tivesse acontecido naquele momento, não só seria um marco ainda maior na história da obra, como também uma das mortes mais memoráveis dos animes contemporâneos. Então, desse ângulo, foi uma oportunidade perdida para o anime se tornar bem mais memorável para as pessoas. E bom, é basicamente isso que eu tinha para falar. Sinta-se à vontade para opinar nos comentários. Obrigado por ter assistido até o final e agradeço ainda mais se você deixou o like. Até a próxima, fique com Deus e tchau!